Mas por que eu estou abordando essas coisas, né, Antônio? Por causa que a ideia é que quem for ver esse nosso trabalho, possa ir num terreno e enxergar as coisas de uma nova maneira, né? Tentar compreender. Então é importante estar desde o início da gira lá. Sim. E ir participando, né, mentalmente, né, se envolvendo com aquilo que está acontecendo, que daí nós vamos entrando, imagino, muito mais fortemente dentro da frequência do que está acontecendo, não é? Perfeito. Porque eu vejo assim, que acontece ali um trabalho entre o início da gira e, pelo menos lá na casa do Vô Benedito, entre o início da gira e entre o ponto em que é chamado a assistência, que são aqueles que não são filhos da casa, para ir lá receber os benefícios dos trabalhos das entidades, se passa aproximadamente 2 horas de trabalho feito ali. Então são 2 horas de um trabalho intenso que é feito somente para nos assistir depois e nos beneficiar com o trabalho espiritual que vai se fazer ali, né? Então isso é fantástico, porque tem toda uma história de preparação e de magia por trás acontecendo ali. E que a assistência é levada, né, de uma forma inconsciente, Sim, né, cada vez mais a uma elevação de vai frequência. sendo frequenciada por um momento que estaria pronta, vamos dizer assim, né, para ser trabalhada. E assim como nós estamos falando dos pontos cantados como chaves de ativação que são sonoras, nós vamos ver que também tem lá dentro os símbolos, aqueles que são usados, a gente vê eles nas tronqueiras lá atrás, que são os pontos riscados daí. Né? Então, aquilo ali seria o equivalente ao que a gente chamaria, vamos dizer assim, em uma classe de magia ou de esoterismo yantras, maior, né? Como yantras. Yantra, como no hinduísmo fala. Né? Que são imagens que têm uma codificação, uma espécie de um QR Code, um programa escrito ali dentro. Quando ativa aquilo, então você está ativando algo que roda dentro, vamos chamar assim, do holograma ou da matrix terrena, uma espécie de, como se fosse uma sub-rotina que abre alguma coisa ali. Sim, é um ponto de força, né? Um portal. Como um portal, como ponto de força. Tá? Então, e ele é feito, riscado com um giz, né, que a gente chama de pemba. A pemba. Que ela simboliza a luz materializada. Então é como se a gente tivesse, sei lá, um sabre de luz ali, que a pemba significa, que está você marcando aquela codificação e de estabelecer um portal de força. Então, para aquilo funcionar, então a pemba também tem que ser, vamos chamar, santificada, ela tem que ser vibrada com... A maioria, depende, você pode comprar porque daí na hora a entidade ali, ela está transformando, né, fazendo um trabalho assim. Mas tem alguns rituais onde tem uma necessidade de ser uma pemba virgem. Né? Então, em alguns ritos de batismo ou de amaci, de iniciação, né, dentro da Umbanda, são necessários alguns tipos de pemba mais específico. Senão já é um material mais ou menos destinado a isso, né? Então, por exemplo, lá eu vejo que nas tronqueiras, aqueles pontos riscados, eles não são riscados a cada gira, né? Eles ficam riscados já lá. Já ficam ativados ali. Ficam ativados o tempo todo. Né? Então, tem alguns que vão estar ativados o tempo todo, que são os pontos, né, da casa, ou de proteção, ou de tronqueira, ou de assentamento, e tem os pontos realizados específicos para o trabalho. Sim, esses são riscados na hora, pelas entidades. Pelas entidades. Sempre as entidades que abrem esses pontos, então, né? Sempre. E normalmente são as entidades dessa hierarquia que a gente estava falando.
Magia, magia que faz o meu corpo tremer. Magia, magia que chega em silêncio sem a gente ver. Senhor, é o rei da magia que vem nos socorrer. Na ponta da romaria, eu vi um cavaleiro de ponta. Na ponta da romaria, eu vi um cavaleiro de ponta. Trazia um escudo no peito, na lança na mão. Como venceu a guerra e matou o dragão. A primeira espada quem ganhou foi ele. A primeira espada quem ganhou foi ele. Mas ele é outro mexer. Ele vem lá de Aruanda pra seus filhos proteger. Mas ele é outro mexer. Ele vem lá de Aruanda pra seus filhos proteger. Então, assim, do ponto de vista espiritual, às vezes a gente ouve falar muito na questão da autoridade, né? Quer dizer que as entidades que possuem autoridade espiritual, acontece uma natural subordinação de entidades negativas diante de um ser com sabedoria e autoridade. Mas assim como tem infiltração, por exemplo, aqui na Terra, de obsessão e tudo, então também, vamos dizer assim, dentro dos templos, dos lugares em que as hierarquias se manifestam, essas infiltrações também vão acontecer. Tem que ter essa proteção militar ali dentro. Sim. Né? Vocês chamam isso, os pontos onde isso é ativado, vocês chamam de trunqueira, é isso? Isso, a trunqueira seria um dos pontos, né, de firmeza para a defesa. Porque eu ouço falar em firmeza, trunqueira e assentamentos. Tem diferenças, né? Tem diferenças, né? Mas de qualquer forma, são pontos de força, né, que tem elementos ali que, quando ativados, eles vão dar determinado tipo de função. Então, normalmente a trunqueira está relacionada a todo o ambiente. É como se fosse a porteira, né? Então, o primeiro defesa que você tem na tua casa é o portão externo, né? Depois vem a porta, né, da casa, depois tem o lugar que você, a porta do teu quarto, né? Então são vários elementos, né? Normalmente a trunqueira está relacionada com os Exus, que é essa porteira maior, essa parte, digamos assim, militar, como você está colocando. Esses outros tipos de firmezas ou assentamentos, eles podem estar já relacionados com outro tipo de energia que você firma. Então, se é uma casa relacionada com Iemanjá, né, sei lá, uma característica, vai ter um ponto de firmeza para que essa frequência, essa energia, ela se assente ali, que ela tenha uma fonte, uma capacidade de acesso a essa energia. Então vai correspondendo de acordo com cada pai ou mãe de santo, fazer as firmezas necessárias com relação ao trabalho daquela casa. Então, além dos Exus, vão ter as entidades trabalhando e vai ter uma firmeza
geral que está relacionada com o Congá, que é onde a gente reverencia, né, toda essa fonte de origem, que são os orixás, onde as entidades estariam vindo através dali, que também é um outro ponto de força. Então, dentro de um terreiro vão existir vários pontos, né, de ou firmeza ou assentamento relacionados ao trabalho específico daquela casa. Então tem uma espécie de personalização que, vamos dizer assim, as entidades que se prontificam, vamos dizer, para serem os mentores, os dirigentes de uma determinada casa, isso não é o pai de santo que escolhe. Não. Então, na verdade, a entidade escolhe o pai de santo. E a entidade, então, ela também customiza, vamos chamar assim, o rito que aquela casa vai ter, é isso? É isso. É uma escolha mútua, né? Entre a entidade e o médium e o dirigente, há uma concordância, né? Porque a gente não é uma manipulação, né? Um bonequinho manipulado. Tem, né, sempre uma coisa que na Umbanda a gente preza muito o livre-arbítrio. É um trabalho conjunto, então? É um trabalho conjunto, né? Entre uma parte material com uma parte espiritual. E eu poderia dizer assim, então, Antônio, que é uma espécie de trabalho espiritual que ele é codependente. Né? É tipo assim, nós sofremos aqui todo um assédio do plano umbralino, né? E nós não conseguimos lidar com isso sozinhos. E da outra forma, o plano espiritual, para conseguir acessar, vamos dizer assim, esses componentes invasores do plano umbralino, eles precisam rastrear eles através de nós também. Então, no momento em que o obsessor entra na nossa realidade e ele começa a me atacar, de certa forma ele está expondo, vou chamar aqui o endereço dele na rede, como se fosse o IP dele na rede. E no momento em que ele ataca aqui na Terra os encarnados, ele expõe esse endereço, aonde que ele está no plano umbralino. E ele pode ser rastreado. E quem faria esse rastreamento seriam as entidades. Eu penso assim, Antônio, por causa que é o que eu vejo acontecer, entende? Do ponto de vista prático, né, das coisas. Porque senão o plano espiritual ele trabalharia sozinho e simplesmente limparia todo o plano umbralino, ele nem chegaria aqui, mas não é o que a gente vê acontecendo na prática. Então me parece que tem uma série de questões, né, que são da estratégia espiritual, de como que essas coisas estão funcionando lá do outro lado, que nem sempre eu acho a espiritualidade acha que seja necessário ficar falando para nós ou explicar tudo em detalhes virginianos, né, de como que tudo isso funciona. Mas isso que eu estou falando para ti faz sentido daí? Que tem uma espécie de codependência para o trabalho das entidades se realizar, ele precisa que o obsessor tenha se denunciado aqui, e isso é feito, vamos dizer assim, nas sessões aí em que o que vocês chamam de assistência, que somos nós que não somos filhos da religião, vamos lá para se beneficiar deste trabalho das entidades, né? Então nós vamos lá como assistência e entramos dentro da corrente de vocês, que é onde então todo o grupo de entidades ele entrou e se disponibilizou a iniciar o trabalho para nos ajudar ali. Mas eu vejo que na verdade é um trabalho que tem uma coparticipação e isso também precisa que seja feito dessa forma, né? Sim, bom, deixa eu tentar explicar, talvez sob o ponto de vista da Umbanda, né? A gente entende que quando existe um processo obsessivo, de alguma forma, aquele que está sendo obsediado deu algum tipo de contribuição para que isso acontecesse. Então, ou um pensamento foi uma determinada frequência
que Abriu a porteira para o bicho entrar. Isso. E, digamos assim, se essa pessoa ela está ligada a Umbanda, ela vai trazer, a gente sempre traz tudo que está com a nossa volta, né? Então existe várias ligações, né, que a gente tem em termos invisíveis e de frequência, né, com outros tipos de pessoas, né? Como a gente tem os vínculos aqui de parentesco, os vínculos de coleguismo do trabalho, também tem os vínculos espirituais, tanto positivos quanto negativos. À medida que a gente vai tendo talvez consciência, porque nem todos nós temos consciência às vezes de que um obsessor está nos acompanhando, às vezes por encarnações ali, e trazendo talvez não um malefício ostensivo, né? Mas ele está, né, sempre trazendo algum tipo de desequilíbrio para você. Interferência, né? Uma interferência. Pode ser uma interferência, às vezes, de saúde, pode ser uma interferência financeira, que você não vai para frente, e de repente esse trabalho que você mesmo faz com você, de buscar uma evolução espiritual, buscar uma orientação de uma entidade que trabalhe, né, dessa forma, buscando a compaixão, o amor, vai fazer com que a tua vibração mude e isso não se acople mais, de certa forma, àquele obsessor. Isso seria de uma forma suave, né, de acontecer, que você mesmo vai tendo capacidade de lidar com isso e como descartar, né, naturalmente que essa frequência não é mais compatível com você. Tem alguns casos onde a atuação do obsessor é extremamente ostensiva e a pessoa percebe e ela sabe que em determinado terreiro, determinado tipo de ação, se ela vai fazer, às vezes vai falar com o padre, vai fazer uma novena, vai buscar a cabala, tem recursos, né, divinos e espirituais em diversas formas. Uma seria também um trabalho nos terreiros, né, que fazem com que ali seja feito essa cirurgia, né, de corte de frequência, mas o grande responsável foi a pessoa que foi lá buscar, pedir ajuda, que ela está reconhecendo a necessidade que ela tem que mudar a sua frequência para que isso não ocorra mais. Dentro daí de uma perspectiva que você fez lá, uma visão de ligações, né, espirituais, a gente acredita que dentro dos terreiros também, não só espíritos encarnados frequentem, também tem uma assistência de espíritos desencarnados que vão para uma gira, que vão para uma missa, que vão para algum trabalho assim, que também vão ser beneficiados. E de alguma forma, essas ligações, né, vão estar também sendo identificadas. Então tem dois públicos frequentando lá como assistência. Tem os encarnados e os desencarnados também. E todos com o mesmo objetivo. Né? É a melhora do ser humano. É a capacidade de amor, que isso é a nossa grande defesa. Né? Quanto mais a gente tiver um comportamento afetivo, amoroso, desenvolver isso dentro da gente, mais próximo da espiritualidade a gente vai estar. Perguntar sobre, você falou que é Adjá o nome, é o sinete aquele, né, Isso, que bate aquele, né?
Qual é o papel? Porque aquilo ali é usado o tempo inteiro, né? Sim. Então, ele tem também uma frequência de abrir portal, né? Principalmente utilizado em mudança, né, de ponto, né? Então, a gente faz a saudação a curimba, né, do vô. Daí toca o adijá, agora sauda as 7 linhas de Umbanda, agora sauda não sei o quê. São elementos de fechar e abrir frequências, o adijá. Tanto com relação aos pontos, uma frequência geral, quanto às vezes uma frequência do próprio médium, quando é feito na cabeça dele. Ali. Porque eu vejo que às vezes um médium ele está dando os sinais que tem uma entidade se aproximando, e aí aparece um capitão e ele toca o adijá na cabeça, sobre a cabeça, né, do médium, e aí parece que a entidade acopla. Exatamente. É exatamente isso que acontece. Faz então. isso, esse trabalho, né, de abrir, de despertar. Sim, seria como essa impulsiometria que é usada na apometria, né? Você dá um comando e aperta o Enter, vamos dizer assim, né? Para executar. Faz esse processo, assim. Tá. Salve do Giovana! Refletiu a luz divina Com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio
Vejo a beleza do mar, eu olho pro céu e as estrelas, sempre a me iluminar, pois cada passo que dou é uma vitória a galgar, e de joelhos em terra sempre louvarei a meu Pai Oxalá, meu Pai Supremo, és Criador, és a mais pura bondade, é a paz e o amor. Me cubra com sua glória, prometa nunca faltar, e estenda suas mãos sobre nós, pois somos seus filhos, Papai Oxalá. Salve as ervas da Jurema, salve. Licença que eu vou incensar. Licença,
baixa a cabeça. Bate a cabeça, filho de Umbanda, bate a cabeça nesse congado. Bate a cabeça, filho de Umbanda, faz saudação ao seu orixá. Bate a cabeça, filho de Umbanda, bate a cabeça nesse congado. Bate a cabeça, filho de Umbanda, e faz saudação ao seu orixá. Sobe a cabeça. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Salve anjo da guarda. Lá no céu a luz brilhou. Anjos no terreiro eu chamei, ó Deus, como brilha bonito o anjo que está em mim. Como brilha bonito o anjo que está em mim. Se Oxalá permitir que venha meu anjo, me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo da guarda, me guarde meu anjo,
a entidade patrono, ela de certa forma, então, ela está orientando o pai de santo para que o pai de santo naquela casa desenvolva uma metodologia que está alinhada com as metodologias da entidade patrona. Então, no caso da casa do vô Benedito, nós vamos ter então um preto velho, que ele direciona, vamos dizer assim, determinadas particularidades daquela casa. Então quer dizer que as casas de Umbanda não vão ser iguais nunca, então. Nunca elas são diferentes por causa disso. Então o que a gente vê lá necessariamente não é o que vai se ver num outro terreiro de Umbanda, então. Então, ao mesmo tempo, a Umbanda tem um aspecto comum, né, que é essa reverência aos orixás, a referência ao caboclo, ao índio e tal, mas cada uma vai ter um determinado tipo de trabalho específico, né? Isso que às vezes confunde, né? Como que uma religião não é igual, né, em todas as casas, porque cada uma vai ter um determinado tipo de missão, né, ou função. A casa do vô está muito voltada para esse despertar de uma consciência de que você é responsável pela tua evolução, pelo teu trabalho, né, de crescer enquanto ser humano, né? Muito como até como se fosse uma escola, né? De uma forma informal, mas ali está todo mundo evoluindo. Tem casas, talvez assim, muito mais voltadas, às vezes, para um trabalho de cura física, outros voltados para um trabalho de desobsessão, né? Que são casas que trabalham com apometria também, né? Mas isso vai diferenciar. Então, por isso que às vezes fica difícil de entender não só a forma da ideologia da casa, mas às vezes a ritualística, que também muda de acordo com a orientação da entidade chefe. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente à Casa do vô Benedito, uma casa de Umbanda, uma casa de fé, de amor, de caridade. Hoje a nossa gira, primeira parte, é na linha dos caboclos de Oxóssi, uma linha relacionada muito com o trabalho de cura. E na segunda parte, na linha dos pretos velhos, com as consultas, né, dessas grandes entidades de sabedoria, né, de paciência. E essa semana, dentro da nossa cultura da Umbanda, a gente teve uma perda, né, de um grande umbandista, o Adriano Herveiro, e fez com que eu refletisse, né, o quanto que a nossa religião Umbanda, ela está relacionada sempre à natureza. Toda a nossa referência, todos os orixás, todas as entidades que tem aqui, elas têm uma relação com algum aspecto da natureza. E a gente tem se distanciado muito, né, da natureza. O ritmo de vida, a cidade, toda essa estrutura faz com que a gente não consiga ver o céu direito, que a gente não consiga, às vezes, ter acesso a uma planta, a um jardim. Então a gente está muito desconectado, né, dessa natureza. E como fazer, como que a gente pode, de alguma forma, estar se reconectando. O que me vem, né, e que o vô pediu para a gente refletir, é que a gente está muito conectado com uma ansiedade que as coisas aconteçam, né? Sempre a gente está achando que vai acontecer isso, se acontecer isso, daí eu vou ficar bem. Então a gente nunca está vivendo o presente.
aquilo que está nos acontecendo. E como que ele me mostrou, de certa forma, isso? Toda a preleção que eu faço, toda semana, eu sempre venho um tema, né, na cabeça, algo que eu acho que seria importante a gente relacionar, né, na vida, que a gente possa aplicar de acordo com os ensinamentos da Umbanda. E essa semana não veio, né? Ficou uma coisa meio vazia, assim. Mas quando eu estava vindo para cá, a reflexão que veio era justamente a gente refletir sobre o vazio. Não é todo momento que a gente pode ter as coisas preenchidas, os nossos desejos satisfeitos. A própria natureza mostra que a gente tem ciclos. O dia tem a luz, a noite tem a escuridão, e cada um de si tem as suas vantagens, né? A noite a gente precisa para o repouso, para a recomposição da nossa energia, o dia a gente precisa para o nosso trabalho, para a nossa vida, né, diária, mas a gente nunca olha para o intermédio disso, pelo amanhecer, pelo entardecer. A maré também é um outro exemplo, né, de que a gente vê que ela tem um movimento de subir, depois um movimento de descer, mas tem um momento em que ela nem sobe nem desce. E a gente deixou de cultivar essas coisas, esses momentos de transição. Como o tempo que a gente está. Outono ou primavera são os momentos de transição, da gente poder refletir e se interiorizar um pouco para refletir como que está a nossa vida, como que eu estou diante da minha própria natureza, da natureza de quem me acompanha, minha companheira, meu companheiro, minha família. A gente deixou de dar pausas na vida. E sem pausa, né, para a gente saber aonde a gente está, a gente se perde. Então, valorize os momentos que a gente precisa e deve pausar na vida para ter uma vida cada vez mais consciente e cada vez melhor. Uma boa gira a todos nós. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa giração, vou representar de agora. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa giração, vou representar de agora. Gira, gira, gira pro sabor. Sem sua gira eu não posso trabalhar. Assim, assim, minha pede para o chão. Oh, nego, sem gira eu não posso trabalhar. Sabe os nossos guardiões? Exu, Exu, tranca ruas, me abre o terreiro, me fecha a rua. Exu, Exu, tranca a rua, me abre o terreiro e fecha a rua. Exu, Exu, tranca a rua, me abre o terreiro e fecha a rua. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Eu deixei seu marabout rolando ponta da cancela. Eu deixei seu marabout rolando ponta da cancela.
Vem das montanhas, pássaro sagrado, nossos tambores ressoam, respondem seu chamado. O cume onde ele está, o condor de Apuquiti, traz a força do Pai Sol nessas terras guaranis. Ele é Boti, traz o colibri, a força da mãe e do pai, traz os raios do Oxalá, para todos encantar e o amor se transformar. Oh, Maranhão, canta beija-flor, no campo e canta tenda, que seu chamado de amor, a nossa vida está em pé, fica pra nós conquistar. Apuquiti é Jacurim, pela ordem do Oxalá. Oh, Maranhão, canta beija-flor, no campo e canta tenda, que seu chamado de amor, a nossa vida está em pé, fica pra nós conquistar. Apuquiti é Jacurim, pela ordem de Oxalá. Salve, Puti! Está iluminada a nossa Umbanda. Está cheirando flores e congá. Está iluminada a nossa Umbanda. Está cheirando flores e congá. O Benedito, o pedido eu lhe faço, me abençoe, ilumine os caminhos por onde eu passo. O Benedito, o pedido eu lhe faço, me abençoe, ilumine os caminhos por onde eu passo. Salve a Nossa Senhora Guia, salve a Nossa Estrela, clareia a terra. Salve José Pilinta, chefe de nossas linhas neutras.